Eu sou produtor cultural, bonequeiro, trabalho com capoeira já há muitos anos. E desde sempre, acho que desde que eu me conheço por gente, eu sou ecologista, digamos assim, naquele sentido mais puro do ecologismo. E até gostaria de citar, quando o próprio professor Celso, quando eu comecei a fazer gestão ambiental no Instituto Federal, estou agora no 4º semestre, e o professor Celso foi um dos primeiros a chegar e falar sobre ecologia, né, sobre ecologia aplicada, nos trouxe o conceito de o que é a formação de ecologia, né, que vem do oikos, certo? Que é casa, e logia, que é ciência, que é o conhecimento. Então, ecologia não seria só aquele sentido restrito que a gente tem de aquilo que está lá na natureza, né? Casa é a nossa casa, é o planeta Terra. Então, tudo que está dentro do planeta Terra está se referindo à ecologia, certo? E depois me corrijam, eu vou fazer essa observação, depois gostaria que vocês comentassem um pouco. Então, daí a gente deriva coisas como a ecologia humana, né? E essa ecologia ambiental, que é a que todo mundo se refere, à ecologia, certo? E dentro disso, dentro dessa visão de que a ecologia é toda a nossa casa, todo o nosso planeta, nós vamos ter ali uma coisa principal, que é o que guia as nossas produções culturais em si, que é a questão financeira, né? A gente vai atrás de financiamento, a gente vai atrás da lei para conseguir dinheiro, né? E dentro dessa questão financeira, ela guia muito a nossa vida, e não existe como a gente colocar hoje em dia mais nada fora do planeta, né? Tudo que a gente gastar, que a gente gerir, vai estar aqui dentro. Hoje nós vivemos uma casa única. Antigamente a gente conseguia, morando lá, por exemplo, em Maquiné, parece que a gente estava isolado do mundo. Nada, tudo que eu jogasse é só ficar ali. E todo o nosso impacto hoje está aqui, a nossa energia gerada lá em Itaipu, que está afetando quem está lá no Paraguai, né? Então a gente está comprando alguma coisa que vem da China, que está derrubando uma mata lá na Tailândia para poder ser feita, que foi produzida lá no México também, a própria bateria que a gente está... Qualquer coisa que a gente pegar aqui na mão vem de 5 ou 6 países diferentes, né? Então, assim, essa economia, hoje em dia, ela também passa a ser encarada como parte da ecologia, certo? Então, a economia financeira, hoje em dia, ela é encarada como um dos ramos dessa ecologia ambiental de todo o mundo. A gente não tem mais como ver isso desmembrado, certo? Antigamente se colocava a economia, os pensadores antigos de economia se colocavam a economia como uma coisa à parte, ela só se refere ao humano. Não, ela se refere a tudo hoje em dia, né? Eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa, na verdade não era uma pergunta, era mais uma colocação, né? Sobre essas... Eu acho que a concepção que hoje em dia se tem quando se fala em ecologia é muito diferente do que se falava antigamente. Quando se falava antigamente de ecologia, quando a gente tinha na escola, a ecologia é o estudo do ambiente, né? Aí só tinha que estudar os bichinhos, estudar as condições da água, as condições... Hoje em dia, nada do que quando nós pensamos em, por exemplo, cuidar da água, a gente tem que pensar em indústria, a gente tem que pensar que tem pessoas que trabalham na indústria, tem que pensar que tem legisladores que fizeram as leis para o bem ou para o mal, que fazem com que, digamos, as indústrias coloquem menos ou mais efluentes, né, nessa água. Então, assim, não existe mais um estudo do ambiente. O que existe hoje em dia, como o professor colocou, né, nós somos inseridos dentro do ambiente, nós com tudo, como eu falei, de bom e de mal, né? Ou seja, as nossas manifestações, sejam elas culturais ou não, podem ser para o bem ou para o mal, não é isso? Né? Tem a farra do boi, tem um monte de coisa que pode ser para o bem ou para o mal, e são todas manifestações nossas. Eu acho que cabe a gente, como diz, o mundo ficou mais pequeno e nós ficamos mais responsáveis, né? Então, muito mais do que hoje em dia a gente pensar que, por exemplo, o homem é o ser mais importante do planeta devido às características, né, biológicas dele mesmo, ele é o ser mais responsável do planeta, porque, na verdade, ele tem uma capacidade de afetar
muito mais do que muitos outros organismos que compõem o nosso ambiente. E aí fica aquela questão que é o seguinte, é verdade, é meio chato mesmo, né? A gente fica meio eco-chato mesmo. Mas eu estava vindo para cá, né? E eu estava pensando que eu ia comentar, né? Assim, eu ia falar sobre o que eu falei, né? Aí eu já estava preparado para alguém me perguntar, mas espera aí, a roupa que tu comprou, tu pensou nisso? O sapato que tu pensou nisso? E eu falei, realmente não, né? De repente, quando eu fui comprar a minha calça, eu não pensei se ela foi produzida aqui em Porto Alegre, se ela foi produzida com exploração ou não das pessoas, etc e tal. Mas poderia ter pensado, né? Acho que, na verdade, o mundo ficou menor e a gente ficou mais responsável. Então, na realidade, a concepção de que nós realmente fazemos parte do ambiente, né, só aumentou a nossa responsabilidade, né? E não só mais na nossa relação, se eu vou jogar o resíduo ou não, se eu vou, né, tomar água demais, se eu vou lavar a minha calçada. Não só isso, mas em outras questões que dizem que aparentemente não tem a ver com o ambiente, tem a ver com cidadania, tem a ver com votar direito, tem a ver com... Tudo isso acaba influenciando o ambiente no seu contexto mais amplo, né? E não apenas no ambiente natural, como antigamente se pensava. O homem, né, pensava no ambiente. Hoje em dia não tem mais como. Não é isso? Quando se fala em agricultura, se pensa em lei, né? Isso é interessante, o mundo está ficando assim. Ano passado, vocês se lembram da alta discussão que teve em função da lei do novo Código Florestal? Os agricultores, os ruralistas, os ambientalistas, todo mundo, uma discussão imensa. Por quê? Porque as pessoas se deram por conta que todas as coisas têm 1000 pontas. Tem 1000 pontas. É um enraizamento danado. Então não dá mais para tu resolver uma coisa pensando só de um lado. Então realmente o mundo ficou meio chato, né? Porque a gente tem que ficar pensando em tanta coisa, né? Mas infelizmente, se a gente vai conseguir, né, pensar em tudo e fazer tudo, talvez, não sei, mas tá aí. Isso é uma provocação. Isso é uma provocação de fato. As coisas estão aí, a gente não pode mais fechar os olhos para isso, né? Se a gente consegue ou não consegue, vai depender de muita coisa. Mas uma coisa interessante que tem a ver com o que o Roberto colocou e que o professor Daniel também colocou aqui, é a questão de que, como acho que o professor foi bem feliz, né, em colocar essa questão de que a compensação ambiental num projeto cultural já é um projeto cultural, porque de alguma forma ele está, dependendo de como ele foi feito, ele está compensando. Por quê? Porque a cultura humana também faz parte desse ambiente, né? E aí eu acrescento até e coloco, né, um produtor cultural, na sua obra, na sua manifestação, ele tem um papel fundamental, educador, eu diria. Ele tem um papel educador, né? Então, só reforça a ideia de que, na verdade, a compensação dele ocorre e tem que ser uma compensação, digamos assim, intensa, né? Intensa. Então, volto a lembrar, antes de sermos produtores culturais, ou de sermos biólogos, ou antropólogos, ou gestores ambientais, hoje em dia nós somos pessoas que somos indivíduos, sociedade e espécie, tudo ao mesmo tempo. O mundo ficou mais complicado. Além dessa complicação, não é, do mundo, a gente não tem como, nós somos consumidores, né? Nós consumimos desde oxigênio, água, não é? Mas a gente não tem como fugir do computador, do telefone celular, não é? Se tornaram imperativos dos meios de transporte, moramos em casas, não é? Enfim, tudo isso impacta, não é? A nossa produção.
dentro do ambiente no qual vivemos, não é? Tudo pode ser entendido dentro de um conceito amplo de ecologia, não é? Mas eu queria sinalizar, porque a gente está com a proposta de pensar como um projeto cultural, não é? Ele pode fazer uma compensação ambiental, não é? Que a nossa diversidade, não é? Promover a nossa diversidade enquanto seres humanos, né? As diferenças das manifestações culturais certamente geram um impacto, não é? Dentro da sociedade que se quer homogeneizante, não é? Onde é uma sociedade onde é difícil ser diferente, não é? Uma prática, algo que contribua para essa diversidade deve ser visto, sim, não é? Como uma compensação, de fato, não é retórica, não é? É uma compensação de fato, não é? Uma sociedade onde estamos tão uniformizados ou levados a algum tipo de uniformidade, não é? Promover a diversidade, promover aquilo que é diferente, que é fruto da produção humana, da riqueza das diferentes manifestações que a gente tem aqui no nosso país, deve ser visto já como uma compensação. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é César, eu sou acadêmico também da gestão ambiental aqui da FATO, tá? E a minha pergunta é até um pouquinho crítica, né, nessa questão que a gente viu ali, muitos parâmetros, né, leis, né, nós temos diretrizes, temos normativas, né, e a gente sabe que a sociedade hoje ela está bastante desacreditada no nosso cenário político nacional, né? Então a nossa sociedade realmente não acredita na nossa política, não acredita que as coisas vão dar certo, que as coisas vão realmente engrenar, né? Então a minha colocação e a minha pergunta em si se fala em sustentabilidade, né? Se fala em muita coisa que a gente pode pôr em prática, né? Mas de que maneira, né, a sociedade hoje em dia pode ter essa credibilidade na questão da sustentabilidade, tendo em vista aí que estourou também essa questão das licenças ambientais, né? De que maneira vocês hoje, como professores e gestores, né, conseguiriam passar para nós, né, de uma maneira que a gente tivesse credibilidade, né? Porque no momento que a gente começou a ter credibilidade, né, vinha esse estouro da questão das vendas de licenças ambientais. Agora a gente já não acredita. Será que vai dar certo? Para onde vai o dinheiro? De que maneira isso é feito, né? Então a sociedade já está em dúvida em uma outra questão, né? Será que a sustentabilidade realmente funciona? Será que através dos projetos culturais a sociedade vai começar a engrenar e vai começar realmente a acreditar que isso pode dar certo e que realmente a sociedade pode ter credibilidade novamente nessa questão ambiental e sustentável? Pois é uma boa questão, não é? Como podemos ter credibilidade, não é? Quando a gente vê esses escândalos de corrupção, não é? Mas aí eu volto também ao que o professor apresentou, não é? Existe uma questão ética, não é? Existe uma questão ética que ela é também individual e coletiva, não é? Da gente pensar na nossa ação, não é? Com relação à nossa consciência no mundo. O crime, o roubo, a corrupção, ela existiu, ela existe e provavelmente vai continuar existindo, não é? Mas aí a gente tem que se perguntar qual é a forma de vida que eu quero para mim, não é? Eu quero fazer parte de que tipo de sociedade, não é? Eu quero construir qual ambiente no qual eu viva, não é? Eu quero participar na construção de que tipo de ambiente, não é? E eu te diria, singelamente, que construindo relações, não é, de proximidade, sendo ético com as pessoas com quem tu lida, não é, com as pessoas com quem tu trabalha, realizando a tua parte, não é, que a gente consegue acreditar nisso, não é? Claro, a corrupção ela existe, não é? Esses desvios de verba são uma vergonha. Você fica chateado com isso, é claro, não é? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a sua ética, não é? E a sua ética é você chegar em casa tranquilo, não é? Deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir e saber que você tem uma contribuição que faz parte também da sua forma de agir no mundo, não é? Não apenas com relação a uma atitude, as atitudes
alheias, né? Acho que dá para acreditar sim, não é? Que a política ambiental, nesse sentido que a gente faz parte desse ambiente, né? Na medida em que a gente consegue transformar as nossas relações próximas, né? A nossa própria ética com relação ao mundo, a gente está dando uma resposta, né? E a gente não aceita isso, a gente tenta ser talvez mais correto ainda, né? Com os nossos princípios, para conseguir tocar em frente isso, né? Senão a gente não pode parar de acreditar e parar de ter a ética, não é? Pelo menos com aquelas pessoas que nos são caras, né? Que nos são próximas, né? O que o senhor acha, professor? Concordo plenamente. Eu acho que a questão é uma questão de ética mesmo, né? A gente fica triste com várias coisas que acontecem, né? Então, se a gente for observar aí no mundo, tem, por exemplo, esse caso que você citou, né? Em termos das questões ambientais, mas tem um monte de outras coisas acontecendo também, questões de gênero, né? Que em alguns momentos parece que regridem, né? Assim, e a sociedade é assim. Na verdade, a sociedade é assim. Ela é cheia de controvérsia, cheia de... Como dizia um amigo meu, ele dizia assim, ó, o mundo não é ruim, só é mal frequentado, né? Só é mal frequentado. Então, assim, existem pessoas que não têm ética, então, que não estão pensando na sociedade, né? Elas estão pensando no seu umbigo. Mas existe muita gente também que está pensando, está tentando ser melhor, né? Tentando ser melhor. Todos nós, eu acho, tentamos ser melhor, né? Se a gente consegue, é uma luta diária, né? Mas eu vou dizer assim, eu sou um otimista. Eu acho que o mundo está melhorando. Eu acho que o mundo está melhorando. Por incrível que pareça, eu acho... Porque, olha só, se parar para pensar, tem corrupção aí nessa questão de licenciamento. Alguns anos atrás não tinha licenciamento. Não é isso? Agora tem corrupção e aparece. Antigamente a corrupção não aparecia, né? Antigamente quem participava eram poucos, porque na verdade participação não era uma coisa muito comum. Hoje em dia muita gente participa das questões. Um evento como esse, ó, as pessoas participando e discutindo. Então, na verdade, eu acho que é isso. Na verdade, tem situações ruins, mas eu acho assim, ó, que não é para a gente desistir. Eu acho pelo contrário, né? São percalços, né? São questões que são pontuais, talvez, às vezes, e a gente não deve tomar elas como o panorama. Na verdade, eu acho o seguinte, ó, o panorama, com relação à questão de sustentabilidade, está melhorando. Eu acho que está realmente, as discussões estão vindo. Quando se pensava em discutir sustentabilidade em produção cultural, aparentemente não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E o melhor exemplo que as coisas estão melhorando é a gente estar aqui discutindo sobre isso. Então, assim, ó, não é para desestimular. Eu acho que, ainda mais vocês como futuros gestores ambientais, pelo contrário, né? Vocês têm que encontrar nisso mais um motivo para se empenhar na sua formação e ficar atentos, né? Que a questão, como o professor disse, é a questão ética, né? Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de ti, entendeu? As pessoas podem fazer um monte de coisa ruim e ficar triste, mas elas não podem te modificar, né? Então, eu acho que e mais um detalhe, né? Como o mundo é complicado, né? Além de a gente ser ético, a gente tem que atuar nessa sociedade, se mostrar indignado, reclamar, cobrar de quem a gente botou lá e o cara foi corrupto, ou então cobrar desses partidos aí, assim, entendeu? Cobrar, né? E não desistir, pelo contrário, se empenhar um pouquinho mais nesse processo.